Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos, inicialmente veremos o capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 22. Todos acharam? Romanos 7, a partir do verso 22 diz: porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou nos membros do meu corpo, uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Como entender esta palavra? O que é que o apóstolo está dizendo e ensinando para todos nós nesta oportunidade? Convido a todos para ficarmos atentos aos capítulos 6 a 8 de Romanos, quando refletiremos sobre o tema justificados. Quer dizer o quê? Livres para pecar? Não, de forma nenhuma. Livres para viver matando o eu, isto é, livres para buscar a santificação. Obrigado, pastor maravilhoso, por esta noite especial. Obrigado, Jesus, por saber que o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor ajudou a estes meus irmãos a vencer a carne, a vencer o comodismo. Obrigado, Senhor, por cada um deles que nesta noite veio e que agora estão aqui com as suas mentes voltadas para a Tua palavra. Obrigado também pelos muitos irmãos em muitos lares e lugares que agora também fazem uma pausa nos afazeres, nas correrias da vida, e agora dizem: Deus, queremos ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento seja tirado, e que a Tua palavra tenha livre acesso a cada coração, pois eu te imploro, Senhor, que tenha misericórdia da minha vida, e me dê a Tua capacitação espiritual, física, emocional, que acima de tudo esta palavra se transforme em vida, na mente e no coração de cada pessoa, pois oramos no Teu nome, para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, o apóstolo vem pregando uma série de mensagens, e nós vimos lá no capítulo 1 que todos os gentios são pecadores. No capítulo 2, não só os gentios, mas também os judeus, porque eles conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. No capítulo 3, o apóstolo reafirma que todos somos pecadores, e como pecadores estamos destinados à morte. Não tem outro jeito de ser salvo, a não ser que seja pela justificação através de Cristo. E aí, esta justificação não vem pelos méritos da lei, não vem pelo esforço humano, esta justificação vem pela morte de Jesus, a morte substituta de Jesus. E agora, a partir do capítulo 3, o apóstolo vai nos ensinar como viver uma vida santa. Agora que fomos justificados, o que fazer para viver uma vida santa? Para viver de modo que corresponda
que agradeça a este que nos justificou. De forma, queridos irmãos, que a pergunta dos judeus para Paulo era a seguinte: se agora não precisamos mais nos circuncidar, se agora não é mais pelas obras da lei, se agora não adianta mais o nosso esforço, quer dizer então que nós estamos livres para pecar? Podemos viver como dizem os gentios, comamos e bebamos e amanhã morramos? Podemos agir como aqueles dos dias de Malaquias, que dizia: que adianta ser agradável a Deus, porque as pessoas fazem coisas erradas e Deus abençoa? Vamos então viver no pecado. Veja capítulo 6, verso 1 na sua Bíblia. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se destaque, cresça mais em nossas vidas? É isso? É isso que vamos fazer? Agora que já estamos justificados gratuitamente, agora que Ele já pagou o preço? E é nesta hora que nós recebemos de Deus algumas maravilhosas orientações para todos nós. Veja então, capítulo 6. Os justificados foram mortos para o pecado. Ele já pagou o preço. Enquanto eles estão perguntando, então quer dizer que estamos livres para pecar? A resposta do apóstolo no versículo de número 2 é: de jeito nenhum, de modo nenhum. O apóstolo dá uma expressão de repulsa: de maneira nenhuma. Verso 3, verso 2 ainda: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A primeira expressão do apóstolo é que, uma vez que você foi justificado por Cristo, você agora vai procurar se assemelhar a Cristo. Para ser justificado não depende do seu esforço, mas a prova que você foi justificado, que nasceu de novo, que entrou para a família de Deus, é que agora sim você vai se esforçar, não para merecer a salvação, mas vai se esforçar para ser mais parecido, mais parecida com Cristo. Este é o processo da salvação. O processo da salvação consta de, primeiro, você matar o eu, levar o eu à cruz a cada dia, renuncie a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então são duas coisas: primeiro você vai matar o eu, você vai se afastar de tudo que entristece, tudo que ofende a Deus, e por outro lado você vai fazer de tudo possível para se aproximar de Deus. Igreja, irmãos, o que é que nos faz aproximar de Deus? Vocês acham que falar da vida dos outros aproxima a pessoa de Deus? Vocês acham que viver em guerras, em brigas, em discórdias afasta a pessoa de Deus ou aproxima? Vocês acham que separar tempo para oração, para a Bíblia, para vir para a igreja aproxima a gente de Deus ou afasta? Nós temos a consciência e sabemos disso. E é exatamente sobre isso que o apóstolo vai nos desafiar nesta oportunidade. Ele diz: não é uma coisa que tem que acontecer no futuro. Ele usa a expressão aconteceu. O que é que aconteceu? Quando Jesus estava lá na cruz, eu e você também estávamos lá.
Quando Jesus foi sepultado, eu e você também estávamos lá. Quando Jesus ressuscitou, eu e você também estávamos lá. Ou seja, o apóstolo está dizendo: você é uma pessoa justificada. Sabe por quê? Porque Jesus foi para a cruz no teu lugar. Lá você estava também. Jesus morreu por você, você estava com ele sepultado. Ele ressuscitou, você também. E aí ele faz aqui um simbolismo do batismo. Você que foi justificado por Cristo, você tomou uma decisão de se batizar nas águas. E quando você se batizou, você se identificou, você morreu, assim como Cristo morreu. Era a decisão que você estava tomando. Eu tomo a decisão de morrer para mim mesmo. E você ressuscitou assim como Cristo. Então, é algo que aconteceu, a sua morte foi algo que aconteceu, e você precisa viver matando este eu que quer voltar a dominar, que quer voltar a subir o trono. O que devemos fazer então? O apóstolo nos dá 3 atitudes para nos apropriarmos desta verdade. A primeira coisa é saber do que aconteceu. Houve um dia que eu morri para mim mesmo. Houve um dia que eu fui sepultado com Cristo. Houve um dia que eu ressuscitei para Deus. Eu sou uma nova criatura. É isso, irmãos? Sim ou não, igreja? Eu preciso, em primeiro lugar, saber que este fato aconteceu. Não é algo que eu sinto apenas, mas é algo que eu sei. O que é que eu sei? Eu sei que agora eu sou filho de Deus. Eu sei que agora Deus me ama, eu sei que agora Ele me perdoou, eu sei que agora Ele me batizou no Espírito, isto é, me colocou na família dEle. Eu sei que agora eu estou aqui, mas não estou mais sozinho e sozinha. Eu sei que agora eu tenho para onde ir. Se morrer agora, eu sei que vou estar com Cristo para todo, sempre e sempre. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber disso. Segundo lugar, eu preciso colocar na minha mente que é esta a minha situação. Eu preciso me considerar como uma pessoa morta para mim mesmo, morta para os meus desejos carnais, práticas do inferno, atitudes que entristecem a Deus. Você não tem mais lugar na minha vida. Queridos irmãos, a grande batalha espiritual é para saber quem vai assumir o trono do meu coração. Lembre-se, quando Deus fez o homem, Gênesis 2:7, Deus pegou o pó da terra, o barro, Deus soprou nas narinas deste homem, desta estátua, e o homem se tornou alma vivente. Então o ser humano é um ser tripartite. Gênesis 2:7, do pó da terra, Deus faz o homem, sopra em suas narinas a parte espiritual, e a soma do corpo, parte material, mas a soma do espiritual é igual a emocional, ao eu. Eu sou a pessoa que vou viver, que vou existir eternamente no céu ou no inferno. Então o homem, parte material, barro, parte espiritual, divina, e a parte emocional. Pergunto aos irmãos, quem era que mandava no ser humano antes do pecado? Quando Deus fez este homem inteiro, quem mandava nele? O corpo, o eu ou o espírito? Quem mandava? O espírito mandava. O homem andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Mas então o ser humano pecou. Quando o ser humano pecou,
o espírito do homem morreu, isto é, saiu do trono, quem passou a dominar sobre o homem? A parte espiritual, a parte carnal ou a parte emocional? O eu. Quem passou a dominar? Quem passou a dominar? O eu. O eu assumiu o trono. Agora, por muito tempo, o eu estava no trono. E quando o eu está no trono, a carne está no trono. Quando o eu está no trono, o mundo está no trono. E quando o mundo está no trono, Satanás está no trono. Era assim que nós vivíamos. Mas um dia, Jesus morreu, pagou o preço. E eu acordei. Eu entendi que tinha jeito. E eu aceitei. Quando eu aceitei a Jesus, agora o eu morreu, isto é, saiu do trono. Quem voltou a dominar, a sentar no trono do meu coração? Quem foi? A parte espiritual. Qual é a guerra agora, irmão Sandoval? A guerra é que este eu, que já morreu, mas ele não aceita isso. E ele quer voltar para dominar o meu coração. Então eu preciso me apresentar diante de Deus, dizendo: Deus, eu rejeito a força da carne, eu não quero viver nesta vida, e eu quero me aproximar do Senhor. Agora não adianta ficar dizendo: eu não vou fumar, não vou beber, não vou jogar, não vou dançar, não vou fazer não sei o que. Não adianta ficar dizendo isso. Você não tem que focalizar no negativo, você tem que focalizar no positivo. Por exemplo, por favor, vocês irmãos, não pensem no número 5, ok? Não pensem no número 5. No que você está pensando, Samuel? 5. Então Jesus não ficava dizendo: eu não vou pecar, eu não vou pecar. Jesus dizia: eu vou me aproximar do Pai, eu vou ficar em oração, eu vou ficar na leitura da palavra, eu vou ficar na presença de Deus. Então, ao invés de ficar dizendo: eu não vou cair, não vou cair, busque a Senhor, se aproxime do Senhor, se dedique ao Senhor. Veja só, a justificação você não pode ajudar, Ele fez por você, mas a santificação exige o seu esforço. Você precisa saber que já foi morto quando Jesus morreu por você. Você precisa se considerar e declarar para si mesmo: eu estou morto, a minha vontade humana não é mais primeiro lugar. E além disso, eu vou não apenas falar, eu vou agir, eu vou renunciar à carne e vou me dedicar às coisas do Espírito. Vocês se lembram da ilustração dos 2 leões? Aqui do meu lado direito eu vou colocar um leão, do meu lado esquerdo um outro leão. 3 meses se passaram. Este leão aqui da minha direita, ele tem comida, ele tem água, ele tem banho de sol, ele tem vitaminas. Este leão aqui do meu lado esquerdo, ele está sem vitamina, ele está sem água, ele está sem banho de sol, ele está sem alimento. E então eu vou pegar os 2 e colocar para uma luta, para uma guerra aqui entre nós. Qual destes 2 vai ganhar esta guerra? Qual dos 2 vai ganhar a guerra? O da direita ou da esquerda? O que está mais alimentado ou menos alimentado? Qual vai ganhar a guerra? Vocês estão confusos. Quem acha que é do lado direito o alimentado? Levanta a mão aí. Grande parte, boa. Quantos acham que é do lado esquerdo o que está menos alimentado? Quantos? Uns poucos. Quantos não acham nada? Ok. Irmãos, é o que está mais alimentado. A pergunta é: a quem é que eu estou alimentando mais na minha vida? Lembrando que um dia tem quantas horas, hein, irmão? Irmão Carlos? Quantas horas tem um dia? Isso, quantos minutos tem um dia? Alguém sabe quantos minutos tem um dia? 1440. Foi feita uma pesquisa no Brasil dizendo que os evangélicos oram em média 2 minutos por dia.
Se tem 1440 e oramos apenas 2 minutos, quanto tempo estamos omitindo? Pare agora e pense na minha vida, amanhã segunda-feira. Observe tudo o que vai acontecer. É mais investimento na carne ou mais investimento no espírito? O que vocês acham? Bem, quando pensamos nisso, nos lembramos então que estamos na caminhada cristã. Alguns de vocês têm mais de 10 anos como crentes. E o apóstolo Paulo então faz uma pergunta dos versículos 18 ao 25. Veja o que ele pergunta. O nosso entusiasmo hoje está maior ou menor do que o nosso entusiasmo de antigamente? Esta semana terá aí, apesar das limitações, terá os dias do carnaval. Como era o nosso envolvimento antes com a festa do carnaval, ou com o jogo de futebol, ou com as partidas de jogos de games e assim por diante? O apóstolo faz uma comparação. Você acha que hoje, como cristão, está tão entusiasmado com as coisas de Deus como você era antigamente entusiasmado com as coisas do mundo? E outra pergunta fazemos: você acha que hoje está tão entusiasmado, tão entusiasmada com as coisas de Deus como você era há 10 anos atrás ou quando você se converteu? Você acha que mudou alguma coisa? O seu amor, o seu entusiasmo está aumentando ou diminuindo? A verdade, queridos irmãos, é que o apóstolo diz: eu não consigo me livrar desta luta e desse peso da carne. E ele começa então o capítulo 7 fazendo uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: quem é que pode me livrar desses meus gemidos? Porque eu, de um lado, sei que deveria agradar mais a Deus e alimentar mais o Espírito, mas eu não consigo. As lutas são maiores, e muitas vezes eu me sinto devedor. Quem me livrará do corpo da minha morte? Quem me livrará da força dessa carne? É isso que ele pergunta no capítulo 8. Ele diz: sim, eu sou justificado, eu sei, eu devo buscar a santificação, eu devo me inclinar para Deus. Veja aí capítulo 7, versos 1 ao 4. Ele diz o seguinte: nós antigamente éramos casados com a lei, e nós éramos dominados por essa lei. Mas esse casamento não deu certo. E por que este casamento não deu certo? Nós nos casamos com Cristo. O apóstolo está fazendo aqui uma comparação com a lei do divórcio. O homem, ele tinha várias mulheres, mas a mulher que era mandada embora não podia se relacionar com ninguém. Se fizesse, seria adúltera. Por isso se deu carta de divórcio, para aliviar o peso da mulher. De forma que, diz o apóstolo na sequência, versículos 4 ao 6, este novo casamento, agora não com a lei, com Cristo, é um casamento legítimo. Por quê? Verso 5: o casamento antigo com a lei não deu certo porque o marido, isto é, a lei, era perfeita, mas a esposa, que somos nós, os seres humanos, somos imperfeitos. E então no verso 6, por causa disso, fomos libertados daquele casamento ruim e fizemos um novo casamento.
agora neste novo casamento que está dando certo. Por quê? Porque a base deste relacionamento não é mais a obrigação, onde o marido perfeito dizia: você tem que fazer, tem que obedecer, e você fazia, tentava obedecer, e você jamais conseguia agradar a lei, ao marido antigo. Existem casamentos que não dão certo, porque os cônjuges nunca estão satisfeitos um com o outro. O outro, por mais que se esforce, sempre será considerado devedor. O casamento que apenas é marcado pela exigência, pela obrigação, você tem que fazer, este casamento não vai dar certo. Porque casamento é: eu vou fazer a minha parte para fazê-lo feliz, para fazê-la feliz. Não é o que ela ou ele tem que fazer, é o que eu, homem e mulher, eu cônjuge, tenho que fazer. Sim, agora está este casamento perfeito, porque não é pela obrigação. Além disso, ele, o marido, Jesus, ele não só cobra, ele não só exige, ele também compreende, ele ajuda. E quando eu não alcanço agradar a ele, ele faz por mim, ele paga o preço. Podemos ouvir um glórias a Deus, meus irmãos? Paulo está dizendo: agora nós estamos no novo casamento, em que nós fazemos tudo, não para merecer, mas para agradar. Queremos fazer por amor, porque ele merece. Uma mulher que tem um homem que a trata como Cristo tratou a igreja, essa mulher tem prazer em ser submissa. Ela se sente honrada, ela se sente valorizada. Mulher, valoriza o teu marido. Pensa nas qualidades. Marido, valoriza a sua esposa. Veja as qualidades dela. Pode ele ou ela ser uma mala sem alça, mas é a sua mala sem alça. Uma mala sem alça a gente abraça. Valorize. Não joga fora, porque tem muita gente procurando mala por aí. Terceiro, o apóstolo diz: olha, o propósito da lei era boa. A lei, o marido antigo, ele era perfeito. Nos dizia o que devíamos fazer. E Paulo diz: na verdade eu vivia sem lei, e para mim estava tudo bem, mas a lei me mostrou que eu estava perdido, eu estava morto. O pecado me enganou e me matou. Quer dizer, a lei é justa, é boa, mas eu não consigo alcançar o padrão que a lei exige. E ele está perguntando: como é que eu vou me livrar disso? Porque eu vivo num eterno conflito, tem uma luta dentro de mim, tem dois leões guerreando dentro de mim. Versos 14 ao 21. Eu vivo num eterno conflito. Ele vivia. E você, meu irmão Eliton, vive também? Hein, Adriano? Os Adrianos. Sim, que luta é essa? Capítulo 7, versos 15 e 16, a luta entre o saber o que é certo e praticar. Quem aqui sofre essa luta? Eu sei, mas não pratico. Essa é uma luta. Segundo, a liberdade para fazer o que Deus quer, mas como escravo eu não consigo.
A vontade, de um lado a minha vontade espiritual, eu quero agradar a Deus, mas tem a carne, a força carnal, a vontade carnal, e muitas vezes sobrepuja. E aí a nova natureza que está dentro de mim, eu sou um filho de Deus, eu não fui criado para viver na lama, eu não quero viver nesta obra da carne, mas os meus membros, muitas vezes são mais fortes, e eu digo, eu quero jejuar, e começo a fazer, quando menos espera, parei. Eu agora não vou mais perder uma escola bíblica dominical. Fevereiro a igreja superlota. Mas aí vêm as dificuldades. Senhor, em nome de Jesus eu vou ser um dizimista. E aí vem as tentações. Deus, eu quero te servir melhor. E muitas vezes, meus irmãos, nos sentimos aí neste conflito, nesta luta. Qual o brado, qual o clamor do apóstolo? Veja o verso 25. O que é que eu faço? Olha a palavra dele. Quem pode me livrar dos meus gemidos? Quem pode me socorrer? Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando eu não alcanço o padrão dele, ele me ajuda. Graças a Deus, porque ele já pagou o preço, ele já me justificou. Agora, o crente, ele tem um grande segredo. Qual é o segredo do crente, hein, irmão Egas? Qual o segredo do crente? Temos muitos, né? Mas qual o segredo? Quem sabe? Quem ajuda aqui? Qual o segredo do crente? Lembra, irmão Marcelo? Quem está na cabeça do pastor para saber qual é o segredo, hein? Mas este segredo precisa estar na sua cabeça também. O segredo do crente é nunca desistir de continuar. Eu vou fazer de tudo para não cair, mas se cair, eu não vou ficar caído. Em nome de Jesus, eu vou me levantar e eu vou continuar até chegar ao último dia. Qual é o segredo do crente, igreja? Qual é o segredo do crente, irmãos que estão aí à distância no online? Qual o segredo? Nunca desistir de continuar. O apóstolo então pergunta, quem me livrará do corpo desta morte, dos meus gemidos, das minhas dores? Quem me livrará? Eu olho para Jesus, sabe por quê? Capítulo 8, Ele já me deu 8 presentes, Ele me deu no dia que eu fui justificado, Ele me deu 8 presentes. Quais são estes 8 presentes? 8 presentes Ele me deu. Capítulo 8. Capítulo 7 é o capítulo do homem que luta a guerra contra a carne e o espírito. E eu sou fraco, eu não consigo vencer. Por isso eu preciso destes presentes para poder seguir como vencedor. Capítulo 7 é o capítulo do vencedor, mas o capítulo 8 é o capítulo do mais que vencedor. Quais são estes 8 presentes para me ajudar na caminhada como um vencedor? O primeiro é uma nova posição e um novo privilégio. Capítulo 8, verso 1. Portanto agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. O primeiro presente é um privilégio, uma posição de uma pessoa morta na carne para uma pessoa que agora está livre de toda condenação, uma pessoa que agora vive para se inclinar
para Deus e para as coisas de Deus. Você é essa pessoa, meu irmão, minha irmã? É essa pessoa que não se acomoda e dizer a si mesmo: já que eu não consigo, então eu vou me dobrar. Servos de Deus não se dobram. Servos de Deus permanecem firmes e constantes, sempre abundante, até chegar o último dia. Primeiro presente, então, a nova posição. Deus te perdoou, e Deus colocou-lo agora à disposição para se inclinar para as coisas do Espírito. Segundo presente é um novo convidado, é uma pessoa que veio morar no teu coração no dia que você se arrependeu dos seus pecados. No dia que você se entregou para Jesus, Ele te justificou e fez com que uma pessoa nascesse dentro de você. Esse é o batismo do Espírito Santo. Agora você foi colocado em Deus através do Espírito, e o Espírito foi colocado dentro de você. Agora você pode dizer: eu pertenço a Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Veja aí capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis mais sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito de Deus que habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, embora o corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita dentro de vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também haverá de ressuscitar os vossos corpos mortais através do Espírito que habita em vocês. O Espírito é o selo, é a garantia, esse pertence a Deus. E se Jesus deixou esta pessoa, o Espírito é a garantia de que Ele vem também para te buscar. O Espírito é o penhor, é a garantia. Qual é a garantia? Já tive algumas situações na vida. Esqueci o dinheiro, tem que fazer tal coisa. Qual a garantia? Está aqui o relógio, está aqui o cartão, alguma coisa, a identidade. O que eu posso deixar como garantia de que eu vou voltar? Jesus deixou o Espírito Santo. Não vos deixarei sozinhos, eu enviarei para ficar convosco o meu Espírito. Se o Espírito ainda está com a igreja, é porque as portas ainda estão abertas, porque Jesus ainda não tirou a oportunidade. E aí nós temos o terceiro presente. O terceiro presente é uma nova aliança. Agora nós passamos a possuir uma aliança de filhos. Antigamente a aliança da Páscoa do Cordeiro, que era morto. Jesus, quando ia morrer, oficializou, celebrou a ceia, dizendo: o meu sangue e o meu corpo, os elementos da ceia são a nova aliança, que agora vocês pertencem a uma nova família. Agora vocês podem entrar na presença de Deus e chamá-lo de quê? Veja aí na sua Bíblia, capítulo 8, versos de número 15 em diante. Não recebestes o espírito de escravidão para viver novamente em temor, mas o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai, que quer dizer papaizinho. Dizer isso para o judeu, dizer isso para o muçulmano, chamar Deus de Pai, ainda mais de papaizinho. Me lembro a minha filha, que hoje já é uma mamãe, está ali interpretando
o grande prazer dela era fazer penteados em meu cabelo. O William gostava de brincar de cavalinho. A intimidade do filho com o papai. Agora nós podemos chegar e dizer: Pai, estou aqui na tua presença, é o teu filho, é a tua filha. Deus, em nome de Jesus, eu declaro o meu amor pelo Senhor, meu Pai querido. Não apenas um Senhor distante, mas o meu Deus, que me ama, que se importa comigo. Agora eu posso entrar na presença de Deus e chamá-lo de meu Pai. E agora o quarto presente, agora mesmo ainda gemendo, eu posso ter esperança. O apóstolo vai dizer, versículos 18 em diante: nós gememos, passando lutas, dificuldades, provações, lutando contra a carne, mas nós temos paciência, porque sabemos que um dia nós perderemos este corpo mortal e estaremos para sempre na presença do nosso Pai. É impressionante, irmãos, que nestes versículos 3 vezes aparece a palavra gememos. Quem é que geme? Primeiro diz o texto, versículo 19 ao 22, geme a criação. A criação geme porque se tornou maldita. A criação geme porque ela vai sendo deteriorada. A criação geme dizendo: Deus, até quando? Quando o Senhor vai nos libertar? Segundo, quem geme somos nós, a igreja, o povo de Deus. Gememos dizendo: Deus, até quando, Senhor? Deus tem misericórdia das nossas vidas. Versículo 23 diz que a igreja geme. Mas também no versículo 26 diz que o Espírito Santo geme. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, dizendo: Deus, tem misericórdia deste servo. Deus, tem misericórdia desta serva, Senhor. Deus, ajuda ele na fraqueza. Senhor, não foi isso que ele quis dizer, Senhor. Senhor, dá mais uma oportunidade para ele, para ela. E aí, amados irmãos, é neste momento que nós temos exatamente este quinto presente, que é esta pessoa maravilhosa, esse auxiliador, o Espírito Santo, que não apenas entrou para nos ensinar, não apenas entrou para nos acompanhar, entrou não apenas para nos estimular a pregar a palavra, mas entrou para orar por nós, para ser intercessor por nós. O que é um intercessor? Intercessor é aquele que salta na frente, é aquele que entra na frente e diz: eu tomo a causa desta pessoa. Crentes, servos de Deus, cada um de nós devemos ser intercessores, porque o Espírito Santo intercede por nós, Jesus intercede por nós, e nós devemos interceder pelas pessoas. Está ali o meu amigo Alexandro. Um tempo passado eu fui fazer uma visita aqui em uma casa com seu papai, pastor Milton. Indo fazer aquela visita, ele parece que já é da casa de todo mundo, ele já entra direto. E ele foi entrando, e quando chegamos ali na área, no quintal daquela casa, 3 cachorros vieram ferozes em nossa direção, e vieram correndo. Eu tentei ir para a frente e dizer: pastor, fica aí. Quando eu pensei em fazer isso, o homem deu um pulo, ficou na minha frente. Eu lá atrás e ele na frente. Para lá, pastor, e em cima, ali na frente. Isso é
O intercessor. Intercessor é aquele que toma a frente. É aquilo que Abraão fez acordando de madrugada e orando por Ló. Aqui nós temos alguém, o Espírito Santo, que entra na frente e intercede por nós. Pai, ele é fraco, ele tem ainda a natureza carnal, ele não consegue, ele não entende. Senhor, tem misericórdia e ajuda ele. Irmãos, a força do crente não vem de dentro, a força do crente vem. A força do crente não vem de dentro, a força do crente vem do alto. A força do crente vem do alto. É a pessoa gloriosa do Espírito Santo, o presente que foi dado para nos acompanhar nesta gloriosa caminhada. E agora nós temos então uma nova confiança. Qual é a confiança que nós temos? A confiança é que aconteça o que acontecer, pareça coisa boa ou não, gostemos ou não, eu tenho uma confiança que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteça o que acontecer, eu sei, Deus é para o meu bem. Você tem essa confiança? Você tem essa confiança de que todas as coisas que acontecem é uma forma de Deus promover o teu bem? Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que enquanto você não chega no céu, você vá sendo uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Irmãos, Deus está disposto a permitir acontecer coisas na saúde, no emprego, nos relacionamentos, seja no que for, para que eu e você nos tornemos mais aproximados, mais parecidos com Cristo. Versículos 26 ao 30 diz o seguinte: lá na eternidade passada, antes do mundo existir, lá na eternidade, Deus conheceu. Conheceu o quê? Deus conheceu a eternidade futura. Depois que tudo passar lá no futuro, Deus olhou e conheceu quem é que vai estar lá salvo com Ele. Ele não escolhe para ir para o inferno ou para o céu, mas Ele que é um Deus onisciente, presciente, que já assistiu o filme, Ele olhou e viu quem é que vai estar lá. A estes que Ele sabe que um dia vai estar com Ele, a estes Ele predestinou. Para quê? Me ajuda aí, irmão Flávio. Capítulo 8, verso 29. A estes que Deus olhou, que Deus conheceu, a estes Ele predestinou para quê? Verso 29, quem me ajuda? Pode aí, Davi, quem me ajuda? Ele predestinou para ser parecido com Cristo, semelhante com Cristo. Em lugar nenhum na Bíblia Deus predestinou alguém para o inferno. Deus conheceu, como alguém que já assistiu o filme, a estes que Ele viu que vão estar lá com Ele, Ele predestinou para ser igual ao seu Filho. Muitas pessoas pegam esta palavra, versículo isolado, e não lê o versículo seguinte, capítulo 8, verso 29. Ele predestinou não para o inferno, não para o céu. Ele predestinou a estes que Ele já viu que vão estar lá. Ele predestinou para ser igual ao seu Filho. A estes Ele chamou, venha. E Ele chama a todos, e aqueles que vêm,
a estes ele justifica, e aqueles que ele justifica, estes serão glorificados. Então nós temos uma esperança. Tudo que acontece na minha vida, mesmo que eu não entenda, é porque Deus tem um propósito de que eu me encaixe, de que eu entre na forma dele, para ficar mais parecido com Cristo. A forma de Deus tem o formato da cruz. É isso, André? A forma de Deus tem o formato da cruz. Pensar como Jesus, agir como Jesus, sentir como Jesus. E quando você faz isso, então você caminha para receber o que chamamos de os 5 P's dos presentes de Deus para a tua vida. Quais são estes 5 P's? O primeiro, o privilégio. Não há mais condenação para você. A possibilidade, agora você pode entrar na presença de Deus. A paciência, toda a sua luta, ela não é por acaso. Tem um propósito. E aí vem o 5º e último P. Qual é o 5º e último P? O 5º e último P é exatamente o último presente que Deus dá a todos nós. É o poder para permanecer firme até o dia final. Eu com a minha força não consigo. Eu já teria caído por esta estrada da vida. Quando eu tinha 14 para 15 anos, irmão Marcelo, eu passava horas e horas e horas dentro do mato, deitado olhando para as estrelas e dizendo: Deus, me livra dos buracos, das quedas, dos atalhos, dos desvios. E eu olhava e via um caminho grande, distante, não sabia para onde, mas que ia para um lugar grande. E eu tinha e tenho ainda um grande medo, o medo de cair. E quem tem medo de cair, se afasta do despenhadeiro, se afasta das possibilidades. José preferiu fugir do que ceder à tentação. O servo de Deus Daniel, mais de 80 anos na vida pública, terminou a sua vida ilibada, e ninguém podia acusá-lo, porque ele escolheu permanecer. Agora, quem é que garante isso? Quem garante que eu vou permanecer até o final? Olha só a palavra gloriosa. Eu peço que você leia esta música que o apóstolo Paulo escreveu. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem sequer o seu próprio filho. É verdade, somos considerados como ovelhas que estão indo para o matadouro, mas em todas estas coisas eu sou mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí chega o momento glorioso quando ele diz: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem futura, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu fui justificado, passo por lutas, guerreio contra mim mesmo, muitas vezes sou derrotado, mas eu não desisto, eu permaneço firme, porque Ele me deu a ferramenta, Ele me deu as pessoas, as condições, Ele me deu a palavra, Ele me deu o Espírito Santo, Ele me deu o sangue de Jesus, Ele me deu o nome de Jesus, Ele me deu os meus irmãos, a minha igreja, Ele me deu pastores, Ele me deu condição para continuar firme até o último dia. Sabe por quê, irmãos? Irmão Christian, sabe por quê podemos ficar firmes até o dia final? Veja aí, primeiro porque temos um parceiro invencível. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Temos um advogado justo e fiel. Ele pagou o preço, Ele intercede por nós, Ele luta por nós. Também nós temos um intercessor glorioso, compassivo, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. E acima de tudo nós temos um provedor generoso. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Até quando? Até o dia final. Igreja, vamos permanecer firmes e constantes até que Cristo volte. Amém? Que seja assim, que Deus nos ajude. Amém.